Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Flourish, o lugar de mega insights para você florescer em tudo na vida. Eu me chamo Bel Dias Freitas. E eu sou Vanessa Gomes. E hoje a gente vai estar falando aí sobre um tema assim que é bem atual, né? Cada dia que passa a gente vê mais pessoas sofrendo com ansiedade, com doenças, assim, com dificuldades mentais mesmo, né? Depressão, ansiedade, aquela tristeza profunda, sem vontade de fazer as coisas, sem ânimo para nada. E a gente vê muitas situações aí, muitos até crimes, homicídios, suicídios, assim, uma tristeza muito grande, né? Que vem desencadeando desse tipo de coisa, né? Desse tipo de ansiedade, depressão mesmo. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso e como que a gente pode quebrar isso aí na nossa vida, como que a gente pode transformar aquilo que está nos consumindo por dentro, né, em algo positivo, né? Como que a gente pode florescer nas nossas emoções e na nossa mente. É verdade. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Eu tava falando aqui com a Bel, quando você tá sofrendo de ansiedade, tudo primeiro começa lá no campo da mente, né? Esses problemas são desencadeados no campo da mente. E como fazer, né? Como que surge isso? Surge de onde, né? A gente não é especialista aqui, nós não somos, né, psicólogas, nem terapeutas, como que chama? Neuropsicólogas, isso psiquiatras. É isso, a gente não é nada disso. Mas a gente entende o quê? Entende aquilo que a palavra fala a respeito disso, né? A palavra de Deus fala lá em Provérbios que assim como o homem pensa no seu pensamento, né? Assim como ele pensa, ele é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com aquilo que entra no nosso ouvido, porque provavelmente aquilo que tem entrado no seu ouvido vai sair pela sua boca também. E a Joyce Meyer fala muito a respeito disso. Ela diz assim, você quer mudar suas atitudes, você precisa mudar seus pensamentos. A palavra de Deus fala, né? Metanoia, é mudança de mentalidade. Se você tem tido pensamentos ruins, pensamentos o tempo todo, pensamentos de morte ou pensamentos de desgraça, a sua vida vai refletir aquilo que você está pensando, né? É verdade. Eu estava falando com a Van também que, assim, a gente falou um pouco de extremos, né? De coisas que podem acontecer desencadeando de... Tudo começa no pensamento ali, mas existem também, assim, resultados que a gente pode viver na nossa vida, né? Coisas que a gente pode acabar colhendo de tudo começar, assim, com um pensamento pequeno. Eu tava falando pra ela que, às vezes, tipo, se eu e o David, a gente discorda em alguma coisa, né? A gente acaba discutindo. Eu começo a pensar, assim, minha mente começa a ir pra um outro lugar. A pensar só coisa ruim. E aí eu começo a pensar, nossa, mas ele não se importa com isso. Mas ele não me ajuda nesse campo aqui. Ai, mas ele já me falou assim, falou comigo desse jeito 2 vezes. Meu Deus. E aí eu começo a pensar um monte de coisa ruim. Alimentar as coisas ruins, né? Pensar nos defeitos. E aí, gente, a gente começa a seguir nessa linha de pensamentos e isso vai ficando uma coisa terrível. Até que a gente pode começar a pensar em separação. Ou falar em separação. Graças a Deus a gente nunca falou mesmo, assim, falou isso em casa. Mas eu já... Às vezes, né, se a gente for nessa linha de pensamento, chega nisso. Ele já deve ter pensado também na mente dele, mas o que é que eu faço? Eu levo esses pensamentos cativos à obediência de Cristo, porque eu aprendi que é isso que a gente precisa fazer. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu vejo esses pensamentos começando a vir na minha mente, é dizer assim, paizinho, tipo, tira todos esses pensamentos da minha mente agora, né? Renova esses pensamentos, muda a minha mente, que eu comece a pensar coisas boas dele. E aí eu mesma vou me esforçando também para que eu substitua todos esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, né? Tem pesquisas que falam assim que durante o dia, nós temos 6.000 pensamentos na nossa mente. É pensamento demais. Já pensou se a maioria desses pensamentos forem pensamentos ruins?
Misericórdia. O que é que a gente vai estar colhendo? Que resultados que a gente vai ter? Né? O que é que a gente vai começar a viver na nossa vida? Em quem a gente vai se tornar se a gente começar a pensar só coisa ruim? Então, eu peço a Deus que transforme esses meus pensamentos e eu mesma vou me esforçando para pensar outras coisas. Aí eu começo a pensar nas qualidades dele, aí eu começo a pensar em que ele me ajuda, aí eu começo a pensar nas palavras de encorajamento que ele me dá, nas palavras, né, de afirmação que ele traz sobre a minha vida também, palavras de amor, momentos positivos, momentos de amor, e eu tiro tudo aquilo que é negativo e substituo por pensamentos positivos. E a gente precisa fazer isso, assim, em tudo. Em tudo, né? Eu dei um exemplo aqui, que isso acontece, às vezes, né, na minha área da vida do casamento, mas isso também em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação àquilo que a gente pensa de si mesmo, né? Você estava falando um pouco mais cedo sobre isso, né? Porque, assim, eu tava falando pra Abel que é muito mais forte, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas o que pensam de mim, o que falam de mim... É muito mais forte o que você pensa ao seu respeito do que o outro, né? Quando eu falo de forte, é o impacto que isso traz para a sua vida. É muito mais impactante o que você mesmo pensa do que o que os outros pensam a respeito de você. Porque os outros podem pensar o que quiser, falar o que quiser, mas aquilo só tem impacto na minha vida real, né, nas minhas atitudes, se eu aceitar aquilo como realidade. Se eu aceito o que estão falando como realidade na minha vida, eu vou começar a agir de acordo com aquilo ali que foi falado. E aquilo vai gerar em mim algo. Então, a gente tem que estar muito cuidado, tomar cuidado com isso, né? Ser fortalecido e estar logo assim, fulano falou isso. Você começa a pensar. Você tem a opção, né? Você começa a pensar, o que fulano falou faz sentido, né? Eu acho que realmente faz sentido. Fulano falou que eu sou egoísta. Vou dar um exemplo. Fulano falou que eu sou egoísta realmente, né? Eu acho que eu sou egoísta mesmo. Sei lá, algum fato que aconteceu. E você começa a se martirizar, começa a se vitimizar, começa a fazer aquele negócio todo. E quando você vê, você tá lá no fundo do poço, porque você gerou aquele tipo de pensamento. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tem que reciclar os pensamentos, né? Mudar. Às vezes, o mundo diz pra você, você não tem controle sobre os seus pensamentos. E isso é mentira. Isso é mentira. A Abel acabou de falar aqui sobre você substituir pensamentos. Eu já li também nesse mesmo livro. Gente, eu recomendo, viu? Mude suas palavras, mude sua vida. É o livro da Joyce Meyer. E é perfeito, assim, incrível. Eu aprendo muito com aquele livro e ela fala o seguinte: se você tem um tipo de pensamento a respeito de alguém, né? Se você pensa que a pessoa é ruim, ou você, quando vai falar da pessoa, você só fala das péssimas... Eu ia falar das péssimas qualidades. Na verdade, não é qualidade, é dos defeitos. Você só fala dos defeitos da pessoa, é impossível você desenvolver um sentimento bom a respeito daquela pessoa, porque tudo que você fala é ruim a respeito da pessoa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, não só com o que a gente pensa, mas com o que a gente fala, porque a verdade aqui é uma cadeia, né? É um ciclo. Você pensa, você fala e você age. É um ciclo. Às vezes as pessoas têm pensado assim, meu Deus, por que eu ando repetindo essas mesmas atitudes? Eu já tentei mudar, eu já tentei fazer diferente, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, Vanessa. Eu não tenho jeito. Na verdade, não é que você não tem jeito, é que você está alimentando os mesmos pensamentos. E as suas atitudes não podem ser diferentes se você tem pensado igual. Você precisa pensar diferente. A gente precisa ser muito intencional naquilo com o qual a gente deixa se alimentar, né? Eu conheço muita gente, assim, que adora um canal de notícia. Eu não gosto, assim, eu particularmente, a gente não vê nenhum noticiário aqui em casa, assim, quando a gente fica sabendo das notícias é porque as pessoas, né, olharam, ouviram nos canais de notícia e aí o negócio foi tão grande que acabou chegando na gente. E assim, se você parar pra pensar, se o negócio é grande, é importante, faz, assim, influencia no mundo, né? É relevante, exatamente. Se é relevante, alguém vai chegar pra você e vai falar. Eu não fico olhando, desde que começou, assim, a pandemia, essa história de Covid e tal, no começo eu ficava olhando, e aí vinha minha mãe, e aí, quantos casos aí? Quantos já morreram? Exatamente, quantas mortes? Gente, eu parei, porque quanto mais você olha, quanto mais você deixa aquilo entrar em você, vai trazendo ansiedade, vai trazendo um pânico, vai trazendo um sentimento ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas às quais a gente se alimenta. É verdade. Né? Quando as pessoas, igual você estava falando aí, né? Quando as pessoas vêm falando coisas ruins a nosso respeito, nossa, você é egoísta, nossa, você é isso, nossa, você é aquilo. A gente tem duas escolhas. Uma é de deixar com que aquela semente entre no nosso coração e frutifique, né? Mas assim,
de uma forma negativa, né, aqui dentro da gente, ou outra é bloquear aquilo ali e já retirar da nossa vida. Quando a gente vê qualquer tipo de pensamento negativo vindo na nossa mente, ou alguém está falando, a gente precisa rejeitar e levar qualquer tipo de pensamento cativo à obediência ao Cristo, né? Os pensamentos de Deus. Porque acontece? Então você tá dizendo que então eu tenho que bloquear tudo aquilo que fala ao meu respeito? Não, às vezes as pessoas estão falando realidade, você tem que, né, acordar. Mas como é que você vai saber se aquilo vem de Deus ou não? Se é algo que você precisa mudar ou se é algo vindo do inferno mesmo para poder tentar te paralisar? Tendo um relacionamento com o Senhor. Quando você tem um relacionamento com o Senhor, que alguém fala alguma coisa que por mais que seja doloroso de ouvir, faz sentido, o Espírito Santo confirma dentro de você. É doloroso, mas há mudança, né? Gera uma mudança. É verdade. Agora, quando é algo simplesmente pra te botar lá pra baixo, você vê aquilo ali. Por quê? Porque não gera mudança. Só gera mesmo te dá um estágio de depressão. Uma falta de paz, uma angústia, né? É isso. Gera uma tristeza e te faz esmurecer e te bloqueia, na verdade, né? Quando deveria gerar uma mudança ali, de desenvolver para melhor, faz bloquear você, te paralisar, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque as palavras, né, os pensamentos podem nos paralisar. Quando a gente começa a alimentar coisas ruins, a gente vai alimentando, minha filha. Quando você vê, já tá uma bola de neve. Às vezes, eu vejo muito isso. Às vezes, você acorda, não é todo dia que você acorda às 1000 maravilhas. E isso é normal pra todo mundo, né? Você tem que entender que todo mundo tem um dia mal. E isso é verdade, eu falo muito sobre isso, porque não é todo dia que você acorda super feliz. Às vezes você acorda triste, você não sabe nem por que é. Mas você acordou meio angustiado. E aí você tem a escolha. Você permanecer o dia daquele jeito, alimentando, meu Deus, minha vida não faz sentido, e começa a falar um monte de coisa, começa a maldizer. Ou você diz, não, peraí, por que eu tô me sentindo assim? Eu tenho um motivo pra estar assim? Não, eu não tenho. Então eu vou substituir esse pensamento de tristeza por pensamento de gratidão. Peraí, vou ver tudo aquilo que Deus já me deu, vou ver tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Deus faz por mim, e você começa a trocar esses pensamentos. Como a Bel falou aqui no começo. Ela poderia olhar, quando ela tem uma discussão com o marido dela, para todos os defeitos que o marido dela tem, para tudo aquilo que ele não fez, mas não, ela pega e diz, espera aí, eu vou substituir esses pensamentos pelo quê? Por tudo que meu marido faz de bom pra mim, né? Você substitui. E isso é opcional, entenda. Você não é alguém que, tipo, te amarraram as suas duas mãos e os pensamentos vão ficar chegando em você, assim. É verdade. E vão te dizer assim, agora você é o meu escravo, eu vou fazer você pensar o que eu quero. Não, você é livre, né? Você tem a liberdade de escolha, de dizer, eu decido continuar pensando ou não, quando aquele pensamento vem pra você. E a gente tem que lembrar, assim, que o Deus a quem a gente serve é um Deus poderoso, porque às vezes a gente começa a pensar algo a nosso respeito, e assim, às vezes é algo que a gente herda de parentes, ou que a gente aprendeu com amigos, um comportamento que a gente adquire na nossa vida, né? E aí a gente começa a pensar assim, não, né? Mas eu já faço isso há muito tempo, ou então, não, isso é parte da minha personalidade. E aí herdei do meu pai, da minha mãe, né? Herdei do meu pai, da minha mãe. Meu pai Exatamente. E aí a gente começa a pensar, não tem nem como eu querer parar de ser assim, né? Tipo assim, não tem nem como eu fazer nada. Mas, na verdade, tem sim. Todas as coisas podem ser transformadas pelo poder de Deus. Todos os nossos pensamentos podem ser transformados pelo poder de Deus. As nossas atitudes podem ser transformadas pelo poder de Deus. Tudo. Então, se a gente está tendo uma dificuldade com pensamentos negativos, levamos a Deus. Se a gente está tendo uma dificuldade com um comportamento nosso, levamos a Deus. E é igual você falou, é um ciclo, né? Porque a gente fala, e aí o nosso ouvido ouve, e aí entra no coração, e a boca fala do que tá cheio o coração, e aquilo que a gente pensa agir. É como a gente é, e se a gente começa a agir, meu Deus, né? É um ciclo. Então, a gente tem que colocar tudo debaixo da obediência de Deus, debaixo do domínio de Deus, e dizer, Senhor, Senhor, age em mim, transforma os meus pensamentos, né? Aquilo que precisa ser transformado, transforma o meu comportamento, me modifica, me ajuda. E principalmente quando a gente tá passando por uma tristeza profunda, assim, a gente tem que lembrar
que a alegria verdadeira vem do Senhor. Eu consegui ver, assim, em vários momentos durante essa pandemia, em mim mesma, que, tipo assim, às vezes eu via algumas pessoas desesperadas ao meu redor, tipo assim, meu Deus, tipo, não vou sair de casa, ou, ai, vou botar máscara, vou levar o álcool, vou levar não sei o quê. E, assim, tudo bem, né? Eu lembro até daquela pregação do Dave Leonardo, que ele falou, a gente precisa também se compadecer pela vida do outro e entender que cada pessoa tem suas próprias situações, né? Pessoas perderam familiares, perderam amigos. A gente não sabe o que aconteceu na vida do outro. Então, tudo bem, né? Cada pessoa tem a sua dor e todo sentimento é válido. Mas eu vi em muitos momentos, né, um desespero ao meu redor, e o meu coração estava em paz. Eu também tive momentos de digamos, até de desespero mesmo. Mas em muitos momentos o meu coração estava em paz. E eu, às vezes, ficava pensando assim, mas será que é egoísmo da minha parte? Tá com o coração em paz? Tipo, acontecendo... Tudo isso acontecendo. Vucu no mundo dessa pandemia, mas eu tô em paz. Mas, na verdade, assim, eu sentia o meu coração muito em paz, porque... Deus sabe de todas as coisas, né? Eu sei que quando eu morrer, na verdade, eu não morro. Eu tenho vida eterna, eu vou me encontrar com Jesus, sabe? Mas... É uma perspectiva diferente, exatamente, né, mas eu também quero que ele espere, igual a professora do evangelismo estava falando, porque ainda tem muitas pessoas que não ouviram falar de Deus, né? Então, eu quero que ele espere, mas eu tenho paz porque eu sei que eu vou para lá, eu sei que eu vou estar do lado de Cristo, e na hora que ele me levar, é porque ele quis me levar. É porque talvez não tinha mais nada para eu fazer aqui, eu, Isabel, né? A vontade dele é perfeita, boa, perfeita e agradável. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, eu fico em paz porque eu sei que ele é Deus. Ele tá no controle. Sobre todas as coisas, exatamente. Então, e, acho que às vezes a gente precisa lembrar disso. E eu sei que o que a Bel tá falando não é sobre você não tomar cuidado, não é sobre você não ter esse cuidado, mas é sobre você não deixar o pânico, né? A angústia das situações te consumirem. Porque o que acontece? No começo da pandemia mesmo, eu também fiquei, né, vendo o noticiário. Menina, eu sentia todos os sintomas lá em casa, quando começava a falar no noticiário. Verdade. Da febre, da dor no corpo, a minha garganta fechava, eu começava a sentir falta de ar, e tava no pólen também, então imagina aí como era que eu tava, e eu já ficava assim, bem mal. Quando eu dei um basta naquilo de, quer saber, não vou me alimentar mais disso, não quero mais saber de nada, não quero saber quantos estão morrendo, não quero saber mais de nada disso, eu quero saber que eu vou fazer minha parte, mas eu não vou me preocupar com isso. Então, assim, não é sobre, não fazer minha parte, você pode ser a favor de máscara, a favor de vacina, a favor do que você quiser, não tem problema, não é sobre isso. É sobre você não enlouquecer, você não deixar que essas situações lhe desestabilizem. Eu vejo pessoas que só falam, são assim... Eu costumo dizer que são mensageiros de desgraça. Porque a pessoa só sabe falar desgraça. Olha, eu não gosto, não adianta. Se você é meu amigo, não venha me trazer desgraça. Porque eu vou sair do lugar e não vou lhe ouvir. Eu fiz isso esse final de semana. Eu sou dessas. Eu tava sentada na roda, começaram a falar desgraça, eu disse assim, com licença, eu estou me retirando, porque se for pra falar desgraça, eu ligo a televisão, eu não assisto noticiário de desgraça, porque eu não quero ver. Desde criança, no Brasil, eu às vezes, quando o pessoal queria assistir aquele negócio de linha direta, meu amigo, gente, eu fugia. Que eu me sentia mal demais, aí um dia eu percebi e falei, não é pra mim. Não, eu fugia daquilo ali. Pra mim, aquilo ali, filme de terror, era a mesma coisa. Só desgraça. Então, assim, eu não gosto disso. Por quê? Aí você pode me dizer, mas, Vanessa, você não quer se informar, isso é um direito seu. Não é sobre informação, né? Informação, como a Abel falou, ela vai vir. Eu acho que você tem que estar por dentro das coisas do mundo, mas não deixar que isso lhe afete a ponto de lhe angustiar. De lhe deixar... você vai me dizer, mas Vanessa, então quer dizer que eu tenho que ser alheio. Eu vou ser frio às situações que tá acontecendo. Você não tá vendo quantas pessoas estão morrendo? Sim, claro. Eu oro por essas pessoas. O que eu posso fazer é orar. O que eu posso fazer é fazer minha parte, mas não deixar que aquilo possa me angustiar a ponto de me deixar deprimido, porque aquilo não é bom pra mim. E eu tava falando aqui com a Bel que de uma mesma fonte não pode prover. Ou ela sai água doce ou sai água salgada. Se você é aquela pessoa que só fala desgraça, só é negativo pra tudo, meu irmão, quando tu vai falar uma coisa positiva, parece que não surte nem efeito de tanta desgraça que tu fala. Então, assim, se é verdade. A sincera, hashtag a sincera. Chega, doeu. Ai! Mas é verdade, se tá doendo aí em você
tá ouvindo é porque tá servindo bem pra você. Mas é verdade. Tem gente, meu Deus do céu, a pessoa quando abre a boca, é tanto que você já espera. Tem gente assim que quando você recebe um áudio da pessoa, você diz assim, ai, meu Deus, não quero nem abrir agora, porque bem é desgraça. Porque a pessoa só é mensageira de desgraça. Eu não quero ser lembrada como alguém que só traz desgraça. Eu quero que a pessoa receba a notificação que a Vanessa mandou uma mensagem. Meu Deus, é good news. É boas notícias. Ela tem boas notícias pra me dar. Ela tem uma mensagem de encorajamento pra me trazer. É tão bom quando você conversa com alguém que te encoraja, que te traz coisas boas, não é? E a gente tem que lembrar, assim, que cada encontro que a gente tem com outra pessoa é um impacto que a gente tá causando na vida daquela pessoa, né? Seja ele positivo ou negativo. Então, a gente pode encontrar com uma pessoa e ela pode sair dali arrasada, muito pior do que ela chegou. Ou a gente pode ter esse encontro com essa pessoa e a gente, né? Falar palavras de encorajamento, falar coisas positivas, dar boas notícias, falar sobre gratidão. A gente pode sempre trazer uma perspectiva positiva sobre qualquer coisa para o próximo, né? Pode, inclusive, trazer palavras de afirmação para aquela pessoa, para que ela saia dali se sentindo muito melhor do que chegou, tanto em relação a tudo que está acontecendo, quanto em relação a ela mesma. E a gente estava falando mais cedo também sobre essa questão, né? Que pelos frutos a gente vê a árvore de onde eles estão vindo. Então, tipo assim, que bacana é você ver os frutos de uma pessoa, ver que aquilo, assim, que as pessoas que estão ao redor dela, né, saem dali se sentindo muito melhor. É verdade. Olha o fruto que essa pessoa está produzindo. Que árvore é essa, né? Deus com certeza tem transformado essa árvore e feito dela, né, assim, feito com que ela floresça e assim, isso transborde para a vida dos outros e que nós sejamos essa pessoa, né? Que estamos florescendo, que estamos sendo constantemente transformadas, tendo nossa mente renovada pelo Senhor e levando isso, transbordando isso para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu até falei pra Bel, que eu disse assim, eu nunca vi um pé de maçã, mas se tiver lá só a planta, né? Ali com as folhas dela, e não tiver nenhuma maçã, e você me perguntar, Vanessa, que árvore é essa daí? Eu não sei, porque eu nunca vi. Mas se tiver uma maçãzinha pendurada lá, eu vou dizer, é um pé de maçã, porque eu tô vendo a maçã, né? Através dos frutos a gente reconhece a planta ali. Então, você precisa tomar cuidado com o tipo de fruto que você tá gerando, porque as pessoas vão te reconhecer pelo aquilo que você gera. Às vezes você vai dizer assim, mas eu não queria ter falado isso, eu não queria ter feito isso. Me desculpa, não é o que você queria, não é sobre somente intenção. Não era a intenção do seu coração, mas é o que você tem feito. Então, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes, uma palavrinha que você solta ali pode trazer bênção ou maldição pro dia de alguém, né? Então, eu escutei isso há alguns dias, eu acho muito válido, né? Se o que você tem pra falar não é pra edificar, né? Se a sua crítica não vai trazer edificação, fique calado. Não fale, não. Mas é verdade, é que, tipo assim, às vezes tem gente que diz assim, mas eu quero dar minha opinião. Alguém perguntou sua opinião? Você quer dar sua opinião? Dê lá na hora que você for orar, converse com o Senhor e diz assim, Senhor, minha opinião é isso, isso, isso. Tomara que ele lhe diga alguma coisa a respeito da sua opinião e você fique calado também, né? Mas assim, não vá falar coisas só porque você quer colocar pra fora, né? Às vezes a gente tem isso, mas eu tô sentindo, eu preciso colocar pra fora. Tome cuidado. Todas as palavras contam, né? A gente até falou sobre isso. Todas as palavras contam. Tudo que você fala, cria, gera. Então, você, como eu tô falando aqui da árvore, na verdade, da fonte, né? De produzir água salgada ou água doce. Se você é aquela pessoa que só fala coisa ruim, ou xinga, né? Ou maldiz, ou traz desgraça o tempo todo, quando você quiser usar sua boca para abençoar, ela não vai surtir efeito. Por quê? Porque ali é uma fonte suja, uma fonte de águas meio turvas. Como que vai sair água clara dali? É difícil, é complicado. Eu tô sentindo que talvez tenha alguém que esteja ouvindo esse podcast que talvez não esteja tendo dificuldade com as palavras que está falando, mas com as palavras que está ouvindo. Talvez essa pessoa talvez você aí, tenha ouvido muitas palavras. Eu não sei se foi na infância, eu não sei se foi recente agora, eu não sei se faz anos, eu não sei quando foi. Mas talvez você tenha ouvido palavras assim, cruéis a seu respeito. Palavras que te machucaram, que te feriram, que te levaram de repente ao fundo do poço, que te levaram a ter uma tristeza, uma angústia profunda, a não saber mais quem você é,
a não saber mais a sua identidade, a quem você pertence, a não saber que você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas, que você é uma bênção para você mesmo. Eu não sei o que foram essas palavras, mas o Senhor sabe. E eu quero lhe dizer que qualquer ferida que você tenha, que alguém abriu na sua vida, o Senhor pode fechar. Amém. O Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Oh, Deus, como Ele é maravilhoso. Ele pode restaurar qualquer coisa que está quebrado. Amém. Não há nada que esteja tão ruim que Ele não possa melhorar. Não há nada que esteja morto que Ele não possa ressuscitar. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele sabe dos traumas que a gente viveu. É verdade. Ele sabe das palavras que a gente ouviu, que nos machucaram no nosso íntimo. Mas Ele pode fazer nova todas as coisas. Amém. E eu creio que Ele pode fazer de você uma nova criatura, que Ele pode lhe transformar completamente. Você só tem que fazer uma coisa, você só tem que permitir que Ele entre na sua vida. Porque o Senhor, Ele não força nada. É verdade. Ele não nos força a obedecer, Ele não nos força a amá-lo, Ele não nos força a segui-lo, Ele não nos força a ser discípulos dEle, Ele não nos força a nada. Dá o livre-arbítrio, né? Mas Ele nos ama tanto, tanto, e Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer fazer morada no nosso coração, Ele quer habitar dentro de nós. E aí você me pergunta, poxa, eu quero viver isso, eu quero ser curada, eu quero ser transformada, mas como que eu posso fazer isso? Como é que faz, né, Bel? Como é que faz, Vanessa? Conta pra gente. Então, eu vou contar. O que a Bel estava falando, né, a respeito de... Realmente, a gente estava falando aqui sobre você, porque a gente tem essa perspectiva, né, de você ser transformado, de você que escuta, primeiro chegar em você, né, e você ser transformado para que você não seja essa pessoa que onde sai uma água ruim, né, mas que saia só água boa, mas você pode estar aí mesmo sentindo essa dor porque alguém feriu você, porque alguém chegou e tacou essas palavras em você e você não filtrou. E você deixou isso entrar no seu coração e isso tá te corroendo, isso te deixou amarga, isso te deixou assim, sabe? Tendo uma visão distorcida de quem você é. E o que a Bel acabou de dizer é o que você precisa fazer para ser transformada. O que você precisa fazer para ser restaurada. Você precisa convidar o Espírito Santo de Deus a morar dentro de você. A fazer morada dentro de você. E quando você convida o Espírito Santo de Deus para morar dentro de você, ele vai lá. Ele limpa a casa, ele arruma a casa e ele traz móveis novos para essa casa. E o que são esses móveis novos para essa casa? Ele varre todo pensamento, toda palavra que um dia foi lançada contra você. Todo pensamento que você desenvolveu por conta dessas palavras que foram ali lançadas para você e que você deixou germinar no seu coração, ele tira, ele arranca tudo isso e ele traz agora para você as palavras que o Papai diz ao seu respeito. Amém. Aquilo que o Senhor fala sobre quem você é de verdade, né? E o que você precisa fazer? Você diz, Espírito Santo, eu te convido a entrar dentro do meu coração. Entra dentro de mim. A partir de hoje, não sou eu que conduzo a minha vida, mas é o Senhor que conduz. Limpa toda a sujeira do meu coração. Se algum dia eu deixei penetrar pensamentos na minha mente, sentimentos no meu coração, tira isso de mim. Me faz tudo novo. Pega como se fosse uma casa mesmo, já toda cheia de entulho, derruba ela, faz de novo e mobília toda nova de acordo com o teu gosto. É isso que você vai dizer pro Espírito Santo. Dê a liberdade para ele limpar, para ele tirar tudo aquilo que um dia foi deixado no seu coração. Porque às vezes, Bel, as pessoas falam mesmo, as pessoas lançam palavras na nossa vida e às vezes a gente pensa que não entrou, mas ficou no coração e bloqueou alguma coisa na nossa vida, né? A gente tem falado aqui sobre propósito, a gente tem falado sobre viver aquilo, os sonhos de Deus para a sua vida, sobre viver os planos de Deus para a sua vida, mas às vezes tem coisas que bloqueiam você e você não sabe o que é. Foi uma palavra que às vezes, lá na infância,
Alguém disse que você não seria capaz. Você tem aí no seu coração, você já ouviu as pessoas falarem que você não é capaz e você acreditou nisso. E no fundo, você diz, assim, da boca pra fora você fala, eu sou capaz, mas lá no fundo fica aquela vozinha dizendo, não, você não é capaz. Você lembra do que falaram pra você que você não é capaz? Você precisa fazer uma varredura de todo esse tipo de pensamento, de todo esse tipo de sentimento do seu coração e começar a gerar dentro de você pensamentos de paz, pensamentos de amor. A palavra fala a respeito disso, né? Quando você pensa pensamentos de paz, pensamentos de amor, de alegria, como a palavra fala, de fazer prosperar, é até gostoso. Você muda até, é verdade. Você muda até o seu semblante quando você fala disso. Você já parou pra pensar quando você fala de desgraça, isso gera dentro de você. Quando você revive uma situação ruim, falando, o seu corpo responde, né? Isso é comprovado cientificamente, que quando você fala sobre um fato que gerou um trauma em você, você sente dentro do seu corpo tudo aquilo que você sentiu quando você passou por aquilo. Então, assim, o que você tem feito, né, com o seu corpo? Tem pessoas, gente, isso é muito sério, tem pessoas que desenvolvem câncer por questões de sentimentos, de coisas, a amargura que a pessoa vai trazendo ali na vida e vai remoendo aquilo ali. Então, o que você tem remoído dentro de você? Pensamentos de paz, pensamentos de felicidade, palavras, você tem falado o quê? Né? O que você tem falado a respeito de quem você é, das pessoas que estão ao seu redor? O que você tem falado do seu casamento, dos seus filhos, da sua casa? Você acorda abençoando o seu dia, você acorda abençoando a sua vida, né, os seus filhos, ou você já acorda se maldizendo? Reclamando da vida, dizendo, mas um dia já é segunda-feira, glória a Deus que é segunda-feira, é mais uma semana. Porque se não fosse segunda-feira, né, você tinha morrido no domingo. É verdade? Porque se você não quer que chegasse segunda, você vai ter que morrer um dia antes. Também, gente, pelo amor de Deus. Gente. É muito sério isso. Você tem que, às vezes, as pessoas tomam isso como um jargão, como um memezinho. Já é segunda. Mas isso é muito sério. Você tem que estar feliz que é a segunda, que é a terça, que é a quarta, porque é mais um dia que o Senhor fez. E eu penso assim, em nós, né, aplicando para a nossa vida, nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos mulheres sábias que edificam sua casa, né? Se você é um marido, um homem, e você está assistindo, você também tem o privilégio de edificar as pessoas ao seu redor, né? Trazendo para o meu contexto, assim, eu percebo que existem dias que eu acordo assim, e eu já acordo, né? Bom dia, Espírito Santo de Deus! E aí eu vou no quarto dos meninos. Bom dia, meu lindo! Bom dia, meu amor! Filho, que dia maravilhoso! Tô exagerando um pouco, né? Mas bom dia, meu amor! Enche eles de beijinho. Pra dar uma ênfase, né? Pra dar uma ênfase. Mas eu vou lá e eu dou bom dia, encho eles de beijinho e tudo mais. Faço, vamos trocar de roupa, que hoje tem escola, hoje tem isso na escola e vocês vão ter um dia maravilhoso. Então, a gente tem a oportunidade de contagiar toda a nossa casa, né? Quando a gente acorda desse jeito, quando a gente acorda soltando palavras de bênção, né? Palavras positivas sobre eles, palavras de encorajamento. Ou quando, no oposto, né? Quando a gente já acorda... Eita, olha, acordar atrasado... Né? Quando a gente já acorda atrasado, já acorda correndo, já acorda, vamos sair de casa, vai, se arruma, pega a roupa, que não sei o quê, e já vai, marido, e aí, né? Já tá tudo pronto, exatamente, vem, corre aqui. Ou a gente pode fazer aquele fuzuê, né? Já acordar com aquele sentimento assim, e contaminar todo mundo da nossa casa. Ou a gente contagia. Ou a gente contagia com a nossa alegria, né? Que vem de dentro, que vem de Deus. Ou a gente acorda nesse mood, ou a gente pode contaminar. E aí, o que é que a gente vai escolher? O que é que a gente tem escolhido fazer todos os dias, né? Com aqueles que estão próximos da gente. Porque também tem essa da gente, né? Contagiar todo mundo lá fora, dar palavras de bênção, palavras positivas, de encorajamento, e dentro de casa, o que a gente tem começado dentro de nós e dentro da nossa casa e levado lá para fora? Será que a gente está fazendo uma coisa fora e uma coisa dentro? Ou será que a gente está começando essa alegria, né, dentro de nós e transbordando para as outras pessoas? Isso é muito importante, porque assim, quer conhecer quem a pessoa é, pergunta para quem mora com ela, né? É verdade. Né? Quem lhe conhece não é quem lhe segue na rede social, não. Quem lhe conhece é quem mora com você. Então, se você quer saber todos os seus defeitos, as suas qualidades,
chega pro seu marido e pergunta, né? Porque ele vai saber responder bem. Mas a Bel tava falando a respeito dessas dois tipos de posicionamento. Eu me lembrei de um testemunho que eu escutei lá no café, que foi falado da camisa suja. Não sei se você tava nesse dia. E aí foi falado da camisa suja. Era a mesma situação, tendo reações diferentes, né? O pai acabou de acordar, vai tomar café ali com a família, tá na camisa branca, aquela camisa do trabalho, e a criança derrama o café sem querer no pai. E aí o pai tem essa primeira reação. A primeira perspectiva é o pai briga com a criança, diz: você não sabe fazer nada direito, você derrubou o café em mim, olha que você não presta atenção em nada. Começa a gritar, levanta dali, né, gritando com todo mundo. Ficou aquela sensação péssima. A mulher já se irrita porque gritou com a criança, criou aquele ambiente terrível no café da manhã. O marido sai de casa angustiado, precisando fechar negócio, porque ele precisa fechar o negócio da vida dele. Ele sai de casa tão agoniado, tão aflito, bate o carro no caminho que tá indo pro trabalho, porque ele tá tão aflito, tão angustiado, que ele bate o carro lá, vai pra fechar negócio, não consegue fechar porque tá angustiado, tá com aquele sentimento todo ruim, perde o contrato que tinha pra fazer. Quando chega em casa de noite, as crianças já estão dormindo, né? A criança tá chateada com o pai, com a reação triste, que o pai teve, triste, mas já tá dormindo. O pai chega, liga a televisão, fica ali no canto dele, a mulher no outro canto. Por quê? Porque não tá uma situação legal, né? E ali é o final do dia dessa família. A outra reação é que aconteceu a mesma coisa. E aí a criança derrama ali o café na camisa do pai, e o pai diz assim: não, filho, that's ok, não tem problema. O papai troca de camisa, né? Você derramou aqui, só seja mais atencioso da próxima vez, porque senão você pode derramar e molhar o papai. O papai tá aqui muito perto do horário de sair, mas aí a mulher já chega: não, amor, vou pegar a camisa pra você, você troca, né? Trocou a camisa, deu um beijinho no filho, disse: filho, não tem problema, mais tarde a gente, né, o papai chegar, vai fechar negócio, vai ser maravilhoso pra nossa família, já a gente se encontra, né? Você encoraja, o filho fica bem, a esposa fica bem, o marido sai ali pensando nas estratégias que ele tem para fechar negócio, saiu de casa bem, com outro tipo de perspectiva, fecha negócio, tem um negócio maravilhoso, quando chega em casa à noite, vai comemorar com a família, porque tá todo mundo bem. Olha aí, verdade, a mesma situação com reações diferentes. Ah, Vanessa, aconteceu uma desgraça aqui, você não sabe como aconteceu o que foi meu dia. Foi a mesma situação, derramaram o café, só que ali teve a escolha, né? Como que eu vou reagir a isso? Eu reajo desse jeito, do jeito A, que vai me trazer dificuldade, vai só trazer desgraça pra minha vida, ou eu reajo do jeito B? Então, as it's up to you, né? É pra você. Você que tem que escolher, né? Tipo assim, você tem que entender como que você reage às situações da sua vida também. Porque isso tá muito atrelado ao que você pensa também. Se você tem trazido sentimentos de paz, de alegria, você é essa pessoa que responde, as suas atitudes correspondem ao que você tem pensado. Para esse pai, né, ter essa mansidão, essa calmaria de dizer: filho, tudo bem, né? Eu vou pegar ali a minha camisa. Ele tem se alimentado do que é bom, né? Ele tem se alimentado ali da palavra do Senhor, de entender como ele deve instruir os filhos dele, não gritando, né? Não ali repreendendo de uma forma que a criança não vai aprender e vai gerar trauma, ao invés de gerar ali uma compreensão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem aprendido, por quê? E pensado e gerado dentro de nós, porque a nossa reação vai decorrer disso. E eu lembrei agora, né? Eu já falei pra você, né? Eita, o David vai assistir esses podcasts, ele vai ver que essa mulher tá falando demais de mim. Mas eu já disse a você, né? Uma vez ele me falou assim: olha, amor, desde que, né? Ninguém vai ficar com raiva do que você tá falando. Pode falar tudo, eu confio em você. Então, marido, confia em mim agora, viu? Ela vai desabafar nesse podcast. Não, é que você tá falando isso sobre, assim, olhar para a atitude desse marido e ver que, poxa, ele teve uma atitude maravilhosa diante de algo que não foi tão legal que aconteceu, né? De que ele tá se alimentando? Tá se alimentando da palavra, porque ele teve uma boa atitude. E aí eu olho para a vida do David e eu vejo, assim, que Deus tem realizado, assim, uma transformação gigante nele. Porque logo quando a gente casou, ele se irritava muito fácil, sabe? Qualquer coisinha assim, bastava pra ele ficar bravo, sabe? E uma raiva que era, tipo assim, às vezes eu ficava: meu Deus, eu sempre fui
muito tranquila, assim, é óbvio, né, que eu também fico com raiva, eu também me irrito, mas, assim, sempre fui muito tranquila, porque eu sempre tento ver as coisas assim, nossa, não, mas isso aí a gente resolve, isso aí tem jeito, né, igual dizem, só não tem jeito pra morte, mas para as outras coisas, mas pra morte a gente tá no céu, né? Dá até pra orar e ressuscitar. É verdade, até pra isso, com Jesus tem jeito. Com ele tem. Né, perdi o foco, peraí. Não, que antes ele era muito explosivo, e aí, agora ele vai o quê? Sim, tá, tô dizendo que eu sempre fui muito tranquila. Então, às vezes, eu olhava pra aquela reação e eu pensava, gente, mas relaxa, velho. Pra que tudo isso, sabe? E no começo, eu tinha algumas conversas com ele, assim, o amor, tipo, cara, pensa. É uma situação pequena, por que essa raiva toda? Mas sempre acontecia, assim, era algo que era mais forte do que ele, e ele não conseguia controlar. E aí, desde o dia que ele decidiu que ele ia começar a ler a palavra de Deus todos os dias, esse homem não é mais o mesmo. Glória a Deus. Esse homem não é mais o mesmo. Pega ele tem se alimentado da palavra. E assim, acontece, tem vezes que acontece as coisas assim, eu pensei, o homem vai vir com tudo, vai vir brabo. Aí, quando eu olho, ele tá lá. Pleno. E aí, amor, mas e aí, né? Tipo, tá bravo e tal? Ele, não, tô bravo não. Pra que eu vou estar bravo com isso? É coisa pequena e tal. Transforma. Então, assim, ele foi, né? Claro, todos estamos sendo constantemente transformados pelo poder de Deus, mas, assim, ele já foi transformado de uma maneira gigante. Pelo quê? Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E, assim, eu lembro que eu conversava, eu falava, assim, 500 milhões de vezes e não mudava. Por quê? Porque a gente não tem o poder de mudar nada. Só quem tem o poder de realizar uma verdadeira transformação é Cristo. E, assim, é óbvio que a gente tem que querer, né, ser transformado. Então, assim, é Cristo, né, que tem o poder de transformar, e a pessoa que precisa ser transformada também precisa estar aberta, precisa estar disposta, Precisa querer, né? Precisa querer, exatamente. É isso que ela tá falando. O que acontece que a gente falou aqui, né? Pra gerar uma atitude diferente, tem que entrar algo diferente, né? O pensamento tem que ser diferente. Como é que esse pensamento vem diferente? Através daquilo que você tem se alimentado. Se você tem se alimentado de más notícias, seus pensamentos vão ser de morte, de tristeza e de tragédia. Se você tem se alimentado da palavra de Deus, aí, meu filho, os seus pensamentos vão ser de coragem, encorajamento. Eu tudo posso, né? Existe um Deus que luta por mim. Existe um Deus que é mesmo galardoador dos que o buscam. Ele gosta de recompensar os seus filhos. Ele gosta de satisfazer o desejo do coração dos seus filhos. Ele gosta de ver seus filhos alegres. Isso dá ânimo. Olha a diferença de eu me alimentar daquilo que me traz esperança e de eu me alimentar daquilo que me traz desgraça, tragédia. É diferente, então as minhas atitudes vão ser diferentes. Você vê, né, como a gente tem falado, você conhece a árvore pelo fruto que ela tá ali gerando, mas você tem que ver aquilo que tá alimentando aquela árvore. Se é uma árvore mal alimentada, não vai sair um fruto legal. O fruto dela não vai ser aquele fruto suculento, gostoso, bom. Não vai ser. Agora, se tem um alimento ali, né, bom para essa árvore, aí você vai ver frutos bons nessa árvore. Então, a gente tem que cuidar. Primeira coisa, cuida do que entra. Cuida do que entra, tanto no seu coração, na sua mente, os seus olhos. Tome cuidado com o que você tem assistido. Tome cuidado com o que você tem ouvido. Tome cuidado com o que você tem lido, né? Leia aquilo que traz esperança para você, porque aí os seus pensamentos vão ser pensamentos de paz. E eu não tô dizendo que quem lê a Bíblia não tem pensamentos angustiantes. Não tem pensamentos. Tem. Mas eu decido se eles vão permanecer na minha cabeça ou não. Eles podem até vir, mas eu digo assim, peraí. Eu sei o que meu pai fala a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que ele tem pra mim. Ele tem pensamentos de me fazer prosperar, de me fazer abundar, pensamentos bons ao meu respeito. É isso que ele tem a meu respeito. Então, não vou escutar, não vou não vou dar lugar a esses outros tipos de pensamento. Você escolhe. E aí as suas atitudes são diferentes. Quando acontece aquela agonia ali, você tá relax. Por quê? Porque você foi alimentado a entender, a esperar e a confiar em um Deus que é soberano acima de todas as coisas. Tudo flui, né? Tudo fica mais tranquilo. Existe mais paz
quando você primeiro alimenta ali o seu espírito de coisas boas, pensa naquelas coisas boas, matura aquelas coisas boas e age de acordo com as coisas boas. Eu tô me lembrando aqui, né, da situação aí esses dias, que eu tinha que resolver um pepino, assim, coisa que eu não gosto de fazer. Sabe quando você tem que ter umas conversas assim mais sérias, entendeu? E eu não gosto, cara, pensa num negócio que eu não gosto, é ter que ligar pra alguém pra resolver um negócio. Eu já fico nervosa. Fica doida, eu já fico nervosa. Aí eu já tava, ó, a mão suando, eu me tremendo, não sei o que, eu pensando, meu Deus, eu vou ligar e eu vou falar e a pessoa vai ficar brava comigo e o negócio, e a conversa vai dar tudo errado. E aí eu ficava pensando. Então, enquanto... Eu tô indo que a Isabel é desse jeito mesmo. Ela cria aí, ó, todo o cenário, antes do cenário acontecer. O cenário que não é propício, ao invés de, né, pensar e pensando positivamente, aí não. Aí, enquanto eu fiquei me alimentando de todos esses pensamentos, pensando as coisas terríveis que iriam acontecer, eu só ficava, ó, com a mão suando, uma ansiedade, olha, dava quase que eu tive um piripaque, um churo-churo aqui no meu coração. Aí, eu estava pra ligar e pra resolver. Eu peguei e falei, não tem condição. Aí comecei a olhar o Instagram, não sei o que. Eu falei, que Instagram o quê? Né? Que Instagram o quê? Eu preciso orar e eu preciso pedir a Deus pra me ajudar. Pra tirar esses pensamentos, pra me acalmar, pra me dar força e tal. E aí, eu tava olhando aqui pra parede pra eu procurar qual era o versículo, porque eu encontrei ele aqui na minha parede, né? Eu tenho aqui, nessa parede, eu tenho vários papéis pregados com versículos, que muitos deles... É o quarto de guerra. Quem me passou foi essa moça maravilhosa, né? Me passou os versículos-chave pra eu colocar aqui na minha parede. E aí eu tenho aqui vários versículos, e nesse dia em específico, eu falei, não, Senhor, me dá um versículo aqui. Aí eu, bati o olho, mas assim, foi o primeiro que eu li. Era Isaías 41:10, e ele diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Quando eu me alimentei dessa palavra, não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu estou com você. Eu lhe ajudarei. Eu lhe segurarei com minha mão direita vitoriosa. Tinha como eu ficar com medo de mais alguma coisa? Nada. Tinha como eu ficar nervosa Nada. de fazer mais alguma coisa na vida? Eu podia pisar em qualquer situação que eu ia estar com coragem, que eu ia estar com a certeza de que ia dar tudo certo. Por quê? Porque Deus estava comigo. Se isso. Deus é comigo, quem será contra mim? Não tem ninguém. Então, eu posso resolver qualquer situação. Eu posso fazer qualquer coisa, né? Tudo posso, naquele que me fortalece. E aí resolveu? Aí resolvi, aí ficou tudo certo. Aí foi assim, mas foi uma besteira. Foi um negócio, resolvi assim em 5 minutos. Foi tudo de boa, a pessoa ficou de boa. E ela tinha sofrido por antecipação e eu sem sofrendo, pensando que eu ia morrer depois que fizesse aquilo. E foi tranquilo. Por quê? Porque Deus estava comigo. Porque isso eu me só alimentei da palavra. Isso só me lembra que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não tem que andar ansioso, não andeis ansiosos com o que há de comer, de vestir, né? Os lírios do campo não são lindos e Deus não é quem os veste, né? Nem quem supre de todas as coisas. Então, às vezes, a gente cria. Os pensamentos da gente têm tanto poder na nossa cabeça, a gente fica criando uma situação que nem existiu e ela pode ser criada pro bem ou pro mal. Você pode estar fantasiando ali pro bem ou pode estar fantasiando pro mal também, né? E os pensamentos ali. Então, ela criou toda uma situação que na hora ela viu que nem existia. Nem era aquilo ali. Então, que você venha criar, antecipar os sonhos de Deus para sua vida, que você gere expectativa para aquilo que o Senhor tem falado. A gente falou muito isso no segundo podcast, né? A respeito dos sonhos de Deus, dos planos de Deus para nossa vida. Então, se você não viu, volta lá no segundo podcast e escuta, né? Assiste a gente também. Então, que a gente possa, de verdade, estar alimentando aquilo que traz esperança e não se preocupando com aquilo que a gente ainda nem sabe se vai viver ou se vai acontecer. Muito pelo contrário, se você vai antecipar alguma coisa, faz que nem um podcast passado, antecipa as coisas por meio da fé, mas antecipa coisa boa, né? Diz assim, eu vou ser vitoriosa, eu sou vitoriosa, vai dar tudo certo, antecipa os sonhos, cria um quadro de visualização, começa a ver todos os projetos, os planos, né? Que eu tava falando com a Abel agora, a gente tava aqui já visualizando tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida, porque é isso que a gente tem que fazer, visualizar as bênçãos do Senhor, visualizar o projeto que o Senhor tem pra nossa vida, e não pensamentos maldição, não. Isso Deus não tem pra nossa vida. É verdade. Ler a palavra de Deus, né? Assim, marcar com uma amiga, aquela amiga que você sabe que vai lhe encorajar,
né? Fazer todas essas coisas, ser intencional em tudo que a gente faz, naquilo que a gente se alimenta, as pessoas com quem a gente está conversando, a palavra que a gente está lendo, a TV que a gente está assistindo, né? O que é que a gente está assistindo? O que é que a gente está lendo? O que é que a gente está ouvindo? Com quem a gente está conversando? Sobre o que a gente está conversando? Tudo que a gente vai vivendo, né? Vai ouvindo, vai vendo, vai gerando algo em nós. Então, a gente precisa ser sempre intencional com isso. É verdade. E aí, o que acontece? A gente está se alimentando e isso vai gerar frutos. E o que a gente quer aqui? É que você frutifique mesmo, que você floresça. E para você florescer, para você frutificar em tudo que o Senhor tem na sua vida, você precisa estar aqui, ó, plantada nessa palavra. Se alimente da palavra do Senhor. Crie o hábito, crie a rotina de você ler todos os dias a palavra. Vanessa, mas eu não sei por onde começar. Eu posso te dar aí uma dica, né? Isso é uma dica que eu dou a respeito do que eu tenho aprendido. Eu já li a Bíblia de várias formas, mas eu gostei muito de ler as cartas de Paulo. Então, assim, se eu posso te dar uma dica, se você nunca leu a Bíblia e quer começar, começa pelas cartas de Paulo, começa por Romanos. Vai lendo lá, a partir de Romanos, aí você vai lendo tudo, até chegar, e antes de você ler o Apocalipse, você volta para Mateus, ali para você ser alimentado de quem Jesus é. No final você lê o Apocalipse, tá bom? Pra você saber da revelação também de que Jesus vai voltar. Mas você, assim, vai sendo alimentado. Gente, a Bíblia é um livro vivo. E ela, assim, ela renova minhas forças demais. Todos os dias que eu vou ler, quando eu leio, eu sou alimentada. É incrível o que eu tô falando pra Abel. É tipo assim, é igual a gente pensa. A gente pensa assim, eita, já falando um podcast, 2 podcasts, 3 podcasts, vai acabar o assunto. Não acaba, porque a palavra de Deus é viva, né? Às vezes a gente lê uma coisa, ela fala de um jeito ali com a gente, depois a gente lê de novo e já fala de outra maneira e vai de encontro àquilo que a gente está precisando. Então, se hoje você precisa de uma palavra de encorajamento, se você tem precisado transformar os seus pensamentos, as suas atitudes, leia a palavra do Senhor. Mas seja intencional, como a Abel tá falando. Crie estratégia. Tire um tempo ali do seu dia. Você pode fazer até um desafio aí, sem cafezinho, né? Sem Bíblia, sem café. Né? Eu vi até o pessoal falando hoje, sem Bíblia, sem café. Então, antes de tomar seu café, leia um versículo. Medite naquele versículo. Você não precisa ler 4 capítulos, 5 capítulos, não. A intenção não é que você termine a Bíblia em um ano. A intenção é que você seja alimentado. Seja alimentado todos os dias. Por isso aqui, que te alimenta e com certeza produzirá bons frutos na sua vida. Amém. Né? É verdade. Eu espero que isso possa ter alimentado você de alguma forma, que você possa ter sentido saído daqui. Eu escutei esse podcast, estou encorajada agora. Vou trocar os pensamentos de morte por pensamentos de paz. Não quero mais escutar más notícias, quero escutar boas notícias, vou querer encorajar as pessoas. Se eu estava sendo aquele agente de más notícias, agora eu vou ser agente de boas notícias. As pessoas vão me ver como alguém que fala, né, good news, que fala coisas boas. Então, que você seja essa pessoa, você seja transformado e que você possa compartilhar essa mensagem com quem você acha que precisa escutar. Encaminha aí essa mensagem para aquelas pessoas que você diz assim, poxa, fulano, vai vir no seu coração, Deus vai te mostrar a pessoa certa. E você vai dizer, fulano, precisa ouvir essa mensagem. Seja porque fulano está enviando muita palavra negativa, ou seja porque fulano precisa ser encorajado mesmo. Né, que você possa mandar essa palavra possa frutificar na sua vida e na vida de quem você abençoar também. Amém, é verdade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que realmente tenha falado ao coração de vocês e que vocês possam ser intencionais todos os dias naquilo que vocês veem, naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês assistem e no impacto que vocês causam na vida dos amigos, né? E nós também. Amém. Eu quero. A começar de nós, né? Né? Exatamente. Eu quero ver os meus dias aí, ver o meu impacto na vida das pessoas Nosso legado, ser positivo, né? As pessoas saindo de um encontro comigo e saindo melhores do que estavam e não piores, né? Então, que isso possa ser uma realidade na vida de todos nós. E você curte aí também, curte o vídeo, curte no Spotify, compartilha aí, já falei pra vocês compartilharem, comenta o que vocês acharam, não deixa a gente falando aqui sozinha, mas você comenta aí se isso abençoou a sua vida, o que você achou, o que às vezes a gente tá falando aqui, você tem um insight, né, você pensa assim, realmente faz sentido isso, eu tenho alguma coisa a acrescentar, comenta aí, a gente lê tudo que vocês comentam, e é muito bom pra gente. E eu queria aqui estar finalizando com uma oração, orando por você aí, que tem tido pensamentos de morte, que tem tido pensamentos ansiosos na sua cabeça, que o Espírito Santo, eu te convido agora, Espírito
Espírito Santo de Deus. Vem sobre esse lugar. Alcança essas pessoas que estão escutando esse podcast ou assistindo esse podcast, meu Pai. Que essas pessoas que têm tido pensamentos ansiosos, pensamentos de tristeza, pensamentos de morte, pensamentos, assim, distorcidos das próprias identidades, Pai. Que o Senhor possa trocar esses pensamentos por pensamentos de paz, pensamentos de alegria, Senhor. Que o Senhor possa mesmo fazer transbordar a tua alegria e que essas pessoas possam ser ousadas e intencionais em ler a tua palavra, intencionais, Pai, em fazer aquilo que agrada o teu coração, e intencionais em bloquear qualquer pensamento que não vem de ti. E como a Bel falou aqui, nós levamos cativos todo pensamento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nós dizemos não para esses pensamentos, nós dizemos sim para todas as verdades que o Senhor fala ao nosso respeito. Que essas pessoas possam sair desse podcast agora, sendo impactadas, transformando a sua mente, tendo metanoia, mudança de mentalidade, que elas possam ter os pensamentos de Cristo na cabeça de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E cura, Deus, cura Amém. Todas as feridas, todos Amém. os traumas, tudo que foi gerado, né? De palavras que foram ouvidas, de momentos que foram vividos, que foram negativos, que foram tristes, que não foram encorajadores na vida dessas pessoas. Pai, cura, Deus, restaura, Pai. Substitui, Deus, todo sentimento por sentimentos de alegria, por sentimentos de capacidade, por sentimentos de poder, Deus, de poder do Senhor, Pai, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E pronto, né? Até a próxima, gente. Um grande beijo e fica com Deus.